Você já parou para pensar por que, em meio a um campo de batalha repleto de soldados armados, o escolhido para enfrentar o maior guerreiro não foi o mais forte, mas sim um simples pastor de ovelhas? Essa é a cena que a Bíblia nos apresenta, e ela carrega um mistério profundo que vai muito além da história de um jovem chamado Davi e de um gigante chamado Golias. O que parecia apenas uma disputa física, na verdade, revela segredos espirituais que podem transformar a forma como enxergamos nossas próprias batalhas. Imagine o cenário: um exército inteiro paralisado pelo medo. Guerreiros, experientes, incapazes de dar um passo à frente, e um gigante zombando de todos, desafiando e humilhando o povo de Deus. Ninguém ousava enfrentá-lo, pois aos olhos humanos a derrota era certa. Mas, em meio a essa atmosfera de medo e desespero, surge um jovem de aparência frágil, sem armadura, sem espada, apenas com uma funda e algumas pedras. Parece loucura, não é? E é justamente aí que Deus revela um princípio oculto. A vitória não vem da força dos músculos, mas da força da fé. Talvez você já tenha se sentido como Israel diante de Golias, paralisado, sem saber como vencer. Problemas que parecem intransponíveis. Pode ser o peso das preocupações, uma dor oculta, uma promessa que ainda não se cumpriu, ou até mesmo aquela voz interior que insiste em dizer que você não é capaz. O inimigo sempre se apresenta como um gigante, maior do que nós, mais forte, mais experiente. Mas a história de Davi nos lembra de algo poderoso. O tamanho da luta nunca é maior do que o poder do Deus que luta ao nosso lado. Davi não entrou no campo de batalha confiando em si mesmo. Ele entrou confiando na promessa, na profecia, no Deus que transforma pastores em reis e pequenas pedras em armas de vitória. Essa é a quebra de expectativa que surpreende. Enquanto todos acreditavam que só uma espada poderia vencer, Deus mostrou que até aquilo que parece pequeno e insignificante pode se tornar um instrumento de milagre. E é justamente esse detalhe que pode mudar a forma como você enxerga a sua fé hoje. Porque assim como Davi, você também carrega dentro de si algo maior do que qualquer gigante. A questão não é se os Golias vão aparecer na sua vida, porque eles vão. A questão é em quem você vai confiar quando eles surgirem. Essa introdução é apenas o início de uma revelação que vai muito além de uma batalha antiga. Nos próximos momentos, vamos mergulhar fundo nesse confronto e descobrir o que ele ainda fala para nós hoje, revelando segredos ocultos que podem reacender sua esperança, renovar sua fé e mostrar que nenhum destino está perdido quando caminhamos, mas com Deus. Porque a verdadeira vitória não está apenas em derrubar gigantes, mas em reconhecer que o Senhor dos Exércitos é quem escreve a última palavra da nossa história. E se essa mensagem já começou a falar ao seu coração, eu quero te pedir algo muito especial. Deixe o seu like neste vídeo, porque cada curtida ajuda essa palavra de fé e esperança a alcançar ainda mais pessoas que, assim como você, podem estar enfrentando os seus próprios gigantes. E eu também quero te ouvir. Já houve um momento em que você se sentiu pequeno diante de um desafio enorme? Se sim, escreva aqui nos comentários: eu já enfrentei um gigante. Essa frase será como um testemunho de coragem e fé que vai fortalecer não só você, mas também outras pessoas que lerem. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite agora e inscreva-se. Aqui nós mergulhamos juntos nos mistérios da Bíblia, descobrindo revelações ocultas que renovam a esperança e mostram que o amor e a promessa de Deus continuam vivos em cada detalhe da nossa caminhada. Ao se inscrever, você não apenas acompanha novos vídeos, mas se junta a uma comunidade de fé que cresce dia após dia. Porque quando você participa, comenta, deixa seu amém ou seu eu creio, você não está apenas interagindo com um
Vídeo, mas declarando ao mundo que a sua fé continua de pé, mesmo diante dos maiores Golias da vida. Imagine por um instante a cena. O vale de Elá, um campo árido, ecoando os gritos dos guerreiros filisteus. De um lado, o exército de Israel acampado, olhos cheios de medo e ombros pesados pela vergonha de dias de silêncio. Do outro, o gigante Golias, um homem de quase 3 metros, coberto de bronze, cada passo seu soava como trovão. A Bíblia descreve sua lança como o eixo de um tear pesada, quase impossível de ser erguida por qualquer homem comum. A cada manhã e a cada tarde ele saía, zombando, provocando, amaldiçoando o povo de Deus, desafiando. Escolham um homem que lute comigo. Era um espetáculo de humilhação pública, uma afronta aberta contra Israel e contra o Senhor que os havia escolhido. Mas o que mais chama a atenção não é apenas a figura colossal do gigante, é o silêncio do povo. Soldados treinados, reis acostumados à guerra, homens que já tinham visto milagres e vitórias antes, agora estavam imóveis, sem ação, congelados diante de um desafio que parecia maior do que a fé que carregavam. Esse detalhe é crucial, porque aqui já vemos o contraste que a palavra nos apresenta. Quando os olhos se fixam apenas na força visível do inimigo, a esperança se apaga. Esse é o poder dos Golias que surgem em nossas vidas. Eles não apenas nos ameaçam, eles nos paralisam, e é aqui que começa a surgir o mistério. Em meio a guerreiros calejados, quem aparece não é um soldado veterano, mas um jovem pastor chamado Davi. Ele nem sequer fazia parte do campo de batalha. Seu papel inicial era simples, quase banal: levar comida aos irmãos. No entanto, é exatamente nesse gesto cotidiano que Deus esconde um destino grandioso. Davi não estava ali por acaso. A providência divina sempre se revela nos detalhes mais inesperados. Ele chega, ouve o desafio do gigante e algo arde dentro dele. Onde os outros viram impossibilidade, ele enxergou uma afronta contra o Deus vivo. Essa é a primeira grande quebra de expectativa. Não é a força, não é a experiência, não é a posição de autoridade que define quem será usado por Deus, mas sim o coração disposto a confiar. Davi era jovem, sem armadura, sem prestígio, mas tinha algo que nenhum guerreiro naquele campo tinha demonstrado até então: fé inabalável. E talvez aqui já ressoe no seu coração uma pergunta: quantas vezes você também se sentiu o improvável? Aquele que ninguém esperava, aquele que parecia pequeno demais para vencer a batalha. Pois é justamente nesses momentos que Deus escolhe agir, para que fique claro que a vitória não vem da espada, mas da promessa. Note como a narrativa bíblica cria esse contraste poderoso. De um lado, Golias se apresenta com arrogância, mostrando cada detalhe de sua armadura reluzente, transmitindo poder e impondo medo. Do outro, Davi se apresenta com uma funda, 5 pedras lisas retiradas de um riacho e uma confiança declarada em voz alta: eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não precisou de títulos, não precisou de aparência, não precisou provar nada aos homens. Sua arma era a fé. E é nesse ponto que começamos a entender: essa batalha não é apenas uma história antiga, ela é uma revelação sobre como Deus age em nossas vidas. Ele escolhe aquilo que parece frágil para confundir o que é forte. Ele pega o improvável para revelar sua glória. E talvez você esteja exatamente nesse lugar, olhando para o seu Golias, seja um medo, uma enfermidade, uma porta fechada, uma acusação injusta, uma solidão que parece interminável, e se perguntando: como eu, tão pequeno, posso enfrentar isso? É aqui que o Espírito Santo nos lembra, através da história de Davi, que não importa o tamanho do inimigo, mas sim o tamanho da fé no Deus que luta por nós. Perceba também um detalhe oculto. Enquanto todos estavam
Paralisados, Davi foi o único que enxergou o desafio como uma oportunidade. Ele não perguntou, e se eu perder? Ademais, sim, como este incircunciso ousa afrontar o exército do Deus vivo. Essa mudança de perspectiva é o que transforma uma luta em vitória. O gigante que todos viam como uma ameaça, Davi enxergou como uma porta para que o poder de Deus fosse revelado diante de toda uma nação. E é aqui que eu quero que você reflita. Talvez os gigantes que se levantam contra você não sejam apenas obstáculos, mas cenários preparados para que a sua fé brilhe. Talvez aquilo que hoje te causa medo seja justamente a plataforma para que você testemunhe o milagre. Porque foi diante da afronta que Davi encontrou seu destino. E pode ser que diante da sua maior luta esteja escondida a sua maior vitória. Perceba como a cena começa a ganhar intensidade. O vale ainda ecoa os gritos de Golias, sua voz grossa ressoando como trovão, intimidando cada homem que o ouvia. Dia após dia, ele repetia a mesma afronta, zombando do exército de Israel, zombando do próprio Deus. E quanto mais o tempo passava, mais o medo se enraizava no coração dos soldados. O silêncio de Saul, o rei escolhido, revelava a fraqueza de um trono abalado pelo temor. O povo, que deveria ser exemplo de coragem, parecia reduzido a um grupo de homens imóveis, acuados, como prisioneiros de um gigante que nem sequer havia dado um único golpe. O maior inimigo ali não era apenas Golias, era a paralisia que nasce quando a fé é sufocada pelo medo. Nesse ponto, é impossível não trazer a cena para o nosso presente. Quantas vezes o inimigo repete diariamente as mesmas palavras de afronta em nossa mente? Você não é capaz, você não vai conseguir, você nunca será liberto, você não tem valor. Essas vozes ecoam como gritos de gigantes, aprisionando corações, bloqueando passos, roubando a esperança. Golias não era apenas uma figura física. Ele representava tudo aquilo que se levanta contra os planos de Deus. E o mais doloroso é perceber que muitos, assim como o exército de Israel, acabam aceitando viver acuados, acreditando mais no tamanho da ameaça do que na grandeza da promessa. É justamente nesse ambiente sufocante que Davi surge. Ele não tinha ido ao campo para lutar, mas para servir, levando alimento aos irmãos. Mas ao ouvir as palavras de Golias, algo dentro dele se revolta. A Bíblia nos mostra que, enquanto todos recuavam, Davi se indigna. Ele não enxerga apenas um guerreiro inimigo, mas uma afronta direta ao Senhor dos Exércitos. Essa diferença de olhar é fundamental. Enquanto os outros mediam o tamanho da lança, Davi media o tamanho da ofensa contra o nome de Deus. Onde todos viam derrota, ele enxergava uma oportunidade para a glória do Senhor se revelar. Aqui está a segunda grande quebra de expectativa. Davi não era movido pela arrogância de provar algo para si mesmo, nem pela necessidade de conquistar honra diante dos homens. Ele era movido por zelo pela presença de Deus. O gigante podia ser grande, mas para Davi, maior era a fidelidade do Senhor, que já o havia livrado de leões e ursos quando ninguém estava vendo. É como se ele dissesse: se Deus já me sustentou em batalhas secretas, como não me sustentará agora diante desse desafio público? Esse detalhe escondido é poderoso, porque revela que as vitórias que ninguém aplaude são o treinamento silencioso para as batalhas que todos verão. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de processo. As suas lutas escondidas, as guerras que você enfrenta quando ninguém está olhando, podem ser o preparo divino para o dia em que Deus vai te levantar diante de muitos. Assim como Davi não chegou ao vale despreparado, mas com experiências reais de fé, você também carrega marcas de livramentos e provas que só você e Deus conhecem.
São esses testemunhos ocultos que se tornam a pedra que derruba gigantes. Agora imagine a cena. Um jovem franzino de túnica simples, sem espada, se levantando em meio ao silêncio de um exército inteiro. As palavras de Davi começam a quebrar a atmosfera de medo. Quem é, afinal, este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essas palavras não eram apenas uma pergunta, era um grito de fé que ecoava contra o espírito de intimidação. Era como se ele estivesse dizendo: esse gigante não é maior do que o meu Deus. E é aqui que surge a tensão que vai guiar o restante da narrativa. De um lado, a arrogância de Golias, do outro, a ousadia da fé de Davi. Dois mundos se encontram: o mundo da confiança na força humana e o mundo da confiança no Deus invisível. Esse contraste é o que mantém a história viva até hoje, porque em cada geração, em cada vida, essa mesma batalha continua acontecendo. Agora, chegamos ao ponto em que a figura de Davi começa a se destacar de forma ainda mais clara. Ele não era guerreiro, não vestia armadura, não tinha treinamento militar. Aos olhos humanos, era apenas o caçula de uma família comum, um pastor de ovelhas acostumado ao silêncio dos campos e ao som suave da harpa. Nada nele chamava a atenção para uma batalha, e justamente por isso sua aparição no campo de guerra foi tão surpreendente. O improvável foi levantado como o protagonista da história. Essa é a marca das grandes revelações da Bíblia. Deus escolhe aquilo que o mundo despreza para confundir aquilo que o mundo exalta. Quando Saul tenta revesti-lo com a armadura real, a cena é quase cômica. Davi não consegue andar, tropeça, sente-se preso. A armadura, que era motivo de orgulho para qualquer guerreiro, não lhe servia. E então ele decide algo extraordinário: recusar o que todos consideravam essencial. Esse detalhe carrega um mistério profundo. Davi entendeu que não venceria usando as armas dos homens, mas sim as armas espirituais que Deus já havia colocado em suas mãos. Ele preferiu permanecer na simplicidade do que fingir ser alguém que não era. Essa escolha nos ensina que muitas vezes a vitória não virá quando tentamos imitar os outros, mas quando permanecemos fiéis àquilo que Deus nos deu. E aqui está a conexão emocional. Quantas vezes você já se sentiu inadequado porque não tinha o mesmo preparo, os mesmos recursos, as mesmas ferramentas que outros? Quantas vezes o inimigo tentou te convencer de que você não estava pronto, justamente porque não parecia equipado como os demais? O segredo da fé é que Deus não olha para o que falta, mas para o que está disponível. Davi não tinha espada, mas tinha uma funda. Não tinha escudo, mas tinha confiança. Não tinha título, mas tinha testemunho. E foi isso que o diferenciou de todos os outros naquele vale. Essa cena nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Enquanto o exército inteiro buscava segurança em armas pesadas, Davi buscava segurança no Deus invisível. Essa postura nos revela algo oculto. A verdadeira força não está nos instrumentos que carregamos, mas na presença que nos acompanha. A diferença entre Davi e os soldados não era idade, nem experiência, mas fé. Ele sabia que não estava sozinho. Essa consciência da presença de Deus transformou um jovem pastor no improvável herói de Israel. E o mais impactante é perceber como o destino de Davi estava escondido em tarefas aparentemente pequenas. Cuidar de ovelhas, tocar harpa para acalmar o rei, levar pão para os irmãos. Todas essas atividades simples estavam, na verdade, moldando o coração de um rei em segredo. Isso nos mostra que, muitas vezes, o chamado de Deus se revela no comum, naquilo que parece insignificante. Mas quando chega a hora certa, aquilo que foi cultivado em silêncio é revelado em público. Agora imagine o contraste no campo de batalha.
De um lado, Golias com sua armadura de bronze altivo, confiante, amedrontador. Do outro, Davi, de sandálias simples, roupas comuns, sem aparência de guerreiro, mas carregando dentro de si algo que nenhum gigante poderia medir. A certeza de que sua vitória não dependia de armas, mas do Senhor dos Exércitos. Esse é o retrato do improvável se tornando instrumento de revelação. E é exatamente aqui que a narrativa ganha ainda mais força, porque a pergunta que ecoa é: como alguém tão improvável pode ter coragem de enfrentar aquilo que todos consideravam impossível? Golias se erguia no vale como um colosso. Sua figura não era apenas intimidadora pelo tamanho físico, mas pelo que simbolizava: a força máxima do inimigo, a arrogância que nasce da confiança cega em recursos humanos. A Bíblia faz questão de detalhar sua armadura, como se cada peça fosse uma exibição de invencibilidade. O capacete de bronze reluzia sob o sol. A couraça escamoteada pesava mais do que um homem comum podia carregar. A lança parecia um tronco de árvore e seu escudo era tão grande que outro soldado precisava carregá-lo. Era como se o gigante tivesse sido moldado para transmitir medo antes mesmo de lutar. Sua voz, grossa e debochada, atravessava o vale como lâminas invisíveis que cortavam a coragem de todos que a ouviam. E ele não se limitava a provocar. Suas palavras eram carregadas de orgulho, de soberba, de zombaria contra o povo de Deus. Ele amaldiçoava Israel e seu Deus, repetindo diariamente o desafio: escolham um homem para lutar comigo. Essa repetição constante tinha um efeito psicológico devastador. A cada dia sem resposta, a vergonha aumentava, o medo se enraizava mais fundo, a fé parecia desmoronar. O gigante não precisava lutar para vencer, bastava falar. E talvez você perceba como isso se conecta com a vida real. Muitas vezes, o inimigo não precisa nos atingir fisicamente. Basta semear palavras de intimidação que ecoam em nossa mente. O gigante da ansiedade, o gigante da dúvida, o gigante do fracasso. Todos eles sabem como gritar alto para tentar silenciar nossa esperança. Enquanto todos tremiam, Golias se alimentava da própria arrogância. Ele se via invencível. Ninguém ousava enfrentá-lo, e isso só fortalecia sua confiança em si mesmo. Esse é o retrato exato da confiança humana sem Deus. Uma força aparente, grande aos olhos, mas vazia diante do poder do Altíssimo. Golias acreditava que sua armadura era suficiente, que seus músculos eram garantia de vitória, que sua lança nunca poderia falhar. Mas há algo oculto que a Bíblia revela nesse contraste. Quando um homem deposita sua fé apenas naquilo que pode tocar, ele já está derrotado diante do Deus invisível. E aqui, no meio da tensão, surge a figura de Davi, o improvável. Enquanto Golias confiava em bronze, peso e glória, Davi confiava na promessa, no amor e na fidelidade do Senhor. Esse contraste não era apenas entre um jovem e um gigante, mas entre dois reinos, o reino da confiança humana e o reino da fé. De um lado, a soberba que se levanta contra Deus, do outro, a esperança que se submete ao Deus vivo. Esse duelo não era apenas físico, era espiritual. Golias representa muito mais do que um inimigo histórico. Ele é o símbolo de tudo o que se exalta contra a fé, tudo o que tenta apagar a voz da profecia, tudo o que quer sufocar a esperança. Sua arrogância é a mesma de muitos gigantes que encontramos hoje. Eles se apresentam maiores do que nós, parecem invencíveis, mas carregam dentro de si uma fragilidade oculta. Estão fundamentados apenas na força passageira do homem. Davi enxergou isso. Ele sabia que nenhuma armadura poderia resistir quando Deus decidisse agir. Agora, imagine o momento em que Golias olha para Davi pela primeira vez. A Bíblia descreve que ele o desprezou.
riu de sua aparência, zombou do fato de ser apenas um jovem, de semblante bonito e sem experiência militar. E com desprezo perguntou: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? Essa reação do gigante mostra o quanto ele subestimou o improvável. Para Golias, aquilo era uma piada. Para Davi, era o cenário perfeito para Deus mostrar o seu poder. Aqui vemos outro segredo oculto. O desprezo do inimigo é muitas vezes a porta pela qual Deus manifesta o seu milagre. E talvez você já tenha se sentido assim, subestimado, diminuído, tratado como incapaz. Talvez já tenham olhado para você e pensado: com esse aí não vai acontecer nada. Mas lembre-se, foi exatamente esse olhar de desprezo que abriu espaço para que Davi brilhasse. O que parecia fraqueza aos olhos de Golias era, na verdade, a maior arma de Davi. A fé que não dependia da opinião dos homens, mas da promessa eterna do Deus dos exércitos. Esse contraste entre a arrogância do gigante e a confiança do jovem é o que mantém essa história viva até hoje. Porque todos nós, em algum momento, nos encontramos diante de vozes que tentam nos intimidar. A pergunta é: vamos ouvir a voz do gigante ou a voz da promessa? O silêncio do vale foi quebrado quando Davi deu um passo à frente. Nenhum soldado ousava enfrentar o gigante, nem mesmo o rei Saul, que tinha armaduras, guerreiros e experiência de guerra. Mas aquele jovem, sem armadura, sem espada, ousou se colocar no meio do campo, disposto a encarar o desafio. Essa foi a grande quebra de expectativa, o improvável tomando o lugar do herói que ninguém esperava. A cena parecia absurda. Como um rapaz franzino, com apenas uma funda e algumas pedras, poderia se colocar diante do guerreiro mais temido de Israel. Mas foi exatamente isso que tornou sua atitude tão impactante. O impossível estava prestes a acontecer, e todos sabiam que, se houvesse vitória, não seria pela força humana, mas por algo muito maior. A coragem de Davi não nasceu do orgulho, mas da fé. Ele não estava ali para provar seu valor pessoal, e sim para defender a honra do nome do Senhor. Quando todos recuaram, ele avançou. Enquanto o exército mediu a altura do gigante, ele mediu a grandeza de Deus. Essa coragem não era ausência de medo, era confiança absoluta. Davi sabia que a batalha não era dele, mas do Senhor. E aqui está o detalhe oculto. A fé verdadeira não espera as condições parecerem favoráveis para agir. Ela entra no campo de batalha, sabendo que a vitória já está decretada. Essa postura nos desafia profundamente. Porque na prática, quantas vezes nós recuamos diante de problemas que parecem gigantes? Quantas vezes deixamos de agir porque nossos olhos só enxergam dificuldades? A coragem de Davi nos lembra que não é preciso esperar estar pronto segundo os critérios humanos, basta estar disponível para ser usado por Deus. Ele não era o mais forte, mas era o mais confiante. Não era o mais preparado, mas era o mais entregue. E essa entrega fez toda a diferença. O impressionante é que, antes de enfrentar Golias, Davi já havia enfrentado lutas que ninguém viu. No silêncio dos campos, ele matou um leão e um urso para proteger suas ovelhas. Esses detalhes da sua vida revelam um segredo espiritual. As batalhas escondidas nos treinam para os confrontos públicos. Aquilo que você enfrenta em segredo, entre você e Deus, é o que te prepara para vitórias que mais tarde serão vistas por muitos. Davi não chegou despreparado. Ele chegou com uma bagagem de fé. E essa bagagem é mais poderosa do que qualquer espada. Agora imagine o contraste. O exército inteiro, treinado, armado, paralisado pelo medo, e um único jovem, sem nenhuma proteção, avançando com convicção. Essa cena quebra todas as lógicas humanas.
E é exatamente essa quebra que prende a atenção e desperta a esperança. Porque se Davi, tão improvável, conseguiu enfrentar um gigante, então qualquer pessoa que confia em Deus pode acreditar que também é capaz de vencer suas batalhas. A coragem dele não era apenas dele, era um sinal de que Deus ainda estava no controle. E talvez, ao ouvir essa parte da história, você sinta dentro de si um chamado. Quem sabe Deus também esteja te convidando a sair da linha de soldados paralisados e dar um passo à frente. A coragem de Davi não era apenas um ato isolado, era uma lição eterna de que não é o tamanho da arma que define a vitória, mas a confiança no Deus vivo. Quando Davi se aproximou de Golias, todos os olhos estavam sobre ele. O que mais impressiona nesse momento não é apenas a ousadia de um jovem em desafiar um gigante, mas as palavras que saíram da sua boca. Ele não falou de si mesmo, não exaltou sua coragem, não mencionou sua experiência com leões e ursos. Ele declarou algo muito maior. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Essas palavras revelam o verdadeiro segredo da vitória. Não era a técnica nem a força, mas a fé em um Deus vivo que nunca falha. Esse detalhe é fundamental para entendermos a essência da história. Enquanto Golias confiava em suas armas, Davi confiava na promessa. Enquanto o gigante media poder por armadura e músculo, Davi media poder pela presença do Senhor. Essa diferença muda tudo, porque quando a batalha é travada no campo humano, o mais forte sempre vence. Mas quando a batalha é entregue a Deus, a vitória já está decidida antes mesmo do primeiro golpe. O segredo de Davi estava em quem ele representava. Ele não foi ao vale em seu próprio nome, mas no nome do Deus Todo-Poderoso. E aqui está o ponto que toca profundamente nossa vida. Quantas vezes enfrentamos problemas tentando lutar com nossas próprias forças? Tentamos resolver, tentamos segurar, tentamos controlar, mas no fundo sabemos que não temos poder suficiente. O segredo que a história revela é que quando transferimos a luta para Deus, quando dizemos, eu venho em nome do Senhor, algo sobrenatural acontece. A fé abre portas onde não existem caminhos, e o impossível se curva diante da presença do Altíssimo. Outro detalhe importante é que Davi não precisou usar nada novo ou extraordinário. Ele usou aquilo que já carregava, uma funda e 5 pedras. O instrumento era simples, mas a diferença estava na unção de Deus sobre aquele gesto. Isso nos mostra que o Senhor não espera que tenhamos recursos extraordinários para nos dar a vitória. Ele usa o pouco que temos, o comum que carregamos, para revelar seu poder. E talvez você se veja assim, olhando para o que tem em mãos e pensando que é insuficiente. Mas quando você entrega seu pouco nas mãos de Deus, ele se transforma em tudo que é necessário para derrubar gigantes. O segredo da vitória, portanto, não estava na funda nem na pedra, mas na fé. Uma fé que não recua diante do tamanho do inimigo. Uma fé que não se intimida com zombarias. Uma fé que reconhece que o Deus da promessa é maior do que qualquer ameaça. E essa fé é como uma chama que não se apaga. Quanto mais o gigante grita, mais ela arde. Imagine agora o silêncio que tomou conta do exército quando ouviram Davi levantar sua voz e proclamar sua confiança em Deus. Talvez muitos ainda duvidassem, talvez alguns rissem, mas havia algo diferente no ar. Aquelas palavras carregavam autoridade espiritual. Não eram apenas frases de encorajamento, eram declarações proféticas. Davi não apenas acreditava que venceria, ele já enxergava a vitória antes de lançá-la. Esse é o poder da fé. Ela antecipa o milagre antes que ele aconteça. E é justamente isso que torna essa parte da história tão inspiradora. O que parecia uma batalha perdida se transforma em um palco de revelação, porque o improvável teve coragem de confiar no invisível.
O segredo da vitória não era visível aos olhos humanos, mas estava escrito no destino que Deus já havia preparado. Então, chegou o momento que todos temiam, e ao mesmo tempo, ninguém acreditava que realmente iria acontecer. O vale se encheu de expectativa quando Davi começou a se aproximar de Golias. O gigante, confiante, avançava lentamente, como quem já saboreava a vitória antes mesmo de lutar. Seus gritos ecoavam pelo ar, zombando do rapaz que ousava desafiá-lo. Já Davi, sem hesitar, correu em sua direção. A cena era surreal. De um lado, a arrogância de um guerreiro armado até os dentes. Do outro, a coragem pura de um jovem com uma funda na mão e fé no coração. Nesse instante, a tensão atingiu o clímax. Cada passo de Davi parecia carregar não apenas sua vida, mas a honra de toda uma nação. O exército de Israel assistia em silêncio, quase sem respirar, incapaz de acreditar no que via. O futuro parecia pender no fio de uma espada que Davi nem sequer carregava. Mas era ali que a grande revelação de Deus se manifestaria. Com movimentos firmes, o jovem coloca a pedra na funda, gira com precisão e lança com força. O que parecia frágil, o que parecia simples demais, se transformou em uma arma letal. A pedra cortou o ar como se fosse guiada por uma mão invisível e acertou exatamente o ponto vulnerável do gigante, sua testa. Desprotegida pela armadura, o impacto foi imediato. Golias cambaleou. Seus olhos perderam o brilho da arrogância e o colosso desabou com estrondo no chão. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Por alguns segundos, ninguém acreditou no que estava acontecendo. O impossível tinha acabado de se tornar realidade diante de milhares de testemunhas. O gigante invencível estava caído, e aquele que todos subestimavam permanecia de pé. Essa cena não é apenas a vitória de Davi sobre Golias. É o retrato vivo de como Deus age. Ele derruba o que parece inabalável, usando o que parece insignificante. O clímax dessa batalha revela um mistério espiritual profundo. Não é a arma que derruba o inimigo, é a mão de Deus por trás dela. A pedra sozinha jamais teria força para abater um guerreiro tão imponente. Mas no sopro da fé, ela se tornou a sentença de derrota para quem ousou afrontar o Deus vivo. Esse momento carrega também uma reflexão pessoal. Quantos Golias já tentaram te paralisar? Quantas vezes você acreditou que o inimigo era grande demais para ser vencido? A queda do gigante nos lembra que, quando Deus entra em cena, não existe invencível. Aquilo que parecia imutável, aquilo que parecia eterno, pode cair em um instante pela ação sobrenatural do Senhor. O estrondo da queda de Golias ecoou não apenas naquele vale, mas na eternidade, como um testemunho de que a fé sempre vence o medo. O improvável se tornou vencedor, o desprezado se tornou herói e a pedra se tornou símbolo da vitória que só Deus pode dar. Mas a história ainda não termina aqui. O que aconteceu depois da queda é tão revelador quanto a queda em si, porque o destino de um povo inteiro foi transformado quando o gigante tocou o chão. O corpo de Golias ainda jazia no chão quando algo extraordinário começou a acontecer. O silêncio pesado que dominava o exército de Israel foi quebrado de repente por um grito de vitória. O improvável havia derrubado o gigante, e essa cena despertou algo adormecido dentro de cada soldado. Homens que até instantes atrás tremiam de medo, agora erguiam suas espadas com coragem renovada. O exército que estava acuado ganhou ânimo e a atmosfera do vale mudou em questão de segundos. Quando o gigante caiu, não foi apenas Davi que venceu, foi toda uma nação que recobrou esperança. Esse detalhe é profundamente revelador. A vitória de um homem de fé reacendeu a chama da confiança em milhares.
É como se a coragem de Davi tivesse se multiplicado em cada coração israelita. O medo foi substituído por ousadia, e a derrota iminente se transformou em perseguição ao inimigo. Os filisteus, que riam e zombavam, agora corriam em desespero, pois viram que sua maior arma havia sido destruída com apenas uma pedra. O impossível estava diante deles, e isso os fez fugir. Essa virada de cenário nos mostra que a fé de uma única pessoa pode mudar o destino de muitos. Quantas vezes em nossas vidas uma atitude de coragem desperta fé em outros ao nosso redor? Às vezes não percebemos, mas quando nos levantamos diante de nossos gigantes e não nos deixamos paralisar, damos permissão para que outros também façam o mesmo. O testemunho de vitória não é apenas pessoal, ele é contagiante. É por isso que a Bíblia nos lembra que somos luz. Porque quando deixamos a nossa fé brilhar, iluminamos o caminho de quem anda na escuridão. Agora, imagine os soldados que estavam escondidos, calados, cabisbaixos. Eles viram Davi correr sem medo, viram o gigante tombar e algo dentro deles mudou. Esse é o poder da esperança restaurada. O medo aprisiona, mas a fé liberta. O gigante que intimidava foi derrotado. E com sua queda, veio a libertação de uma atmosfera inteira de opressão. Essa cena não fala apenas de um exército, mas da vida espiritual de cada um de nós. Quando os gigantes caem, não apenas somos libertos, mas aqueles que caminham conosco também experimentam renovo. E talvez você já tenha experimentado isso na sua própria história. Uma pessoa que venceu uma batalha pela fé serviu como inspiração para que você acreditasse que também poderia vencer. O mesmo acontece hoje. Quando você derruba seus Golias, você não apenas conquista uma vitória pessoal, você se torna testemunho vivo, combustível de fé para quem ainda se sente aprisionado pelo medo. O exército de Israel aprendeu naquele instante que o destino não estava nas mãos de um gigante, mas nas mãos de Deus. E o povo que antes recuava, agora avançava. A vitória de Davi não foi apenas sobre Golias, mas sobre a incredulidade, sobre a paralisia do medo, sobre a mentira de que o inimigo é sempre mais forte. E esse mesmo princípio ainda ecoa em nossa caminhada. Quando um gigante cai, uma geração inteira pode se levantar. Cada detalhe da queda de Golias aponta para algo muito maior do que uma simples batalha entre dois homens. A Bíblia não registrou essa história apenas para exaltar a coragem de Davi, mas para revelar verdades eternas que atravessam os séculos e chegam até nós hoje. Porque se olharmos com atenção, perceberemos que todos nós temos nossos próprios Golias. Eles podem não carregar uma armadura de bronze, nem brandir uma lança, mas se apresentam como gigantes que tentam nos paralisar. Alguns Golias se escondem dentro de nós. O medo que não nos deixa dar passos de fé, a insegurança que sussurra, que nunca seremos suficientes, a culpa que insiste em nos aprisionar ao passado. Outros Golias se levantam ao nosso redor. Enfermidades que parecem impossíveis de curar, dívidas que parecem impossíveis de pagar, relacionamentos quebrados que parecem impossíveis de restaurar. São gigantes que, assim como Golias no vale de Elá, gritam diariamente, tentando roubar nossa esperança, tentando nos convencer de que não há saída, tentando zombar da promessa que Deus fez. E assim como aconteceu com o exército de Israel, esses gigantes não apenas nos ameaçam, mas nos paralisam. Quantas vezes você já se sentiu travado diante de um problema, sem forças para lutar, acreditando que a derrota era inevitável? Esse é o efeito espiritual de Golias. Ele não precisa nos vencer com um golpe. Ele nos vence quando acredita que já nos convenceu de que não podemos vencer. É por isso que essa história não é apenas sobre um jovem pastor e um guerreiro filisteu. É sobre a dinâmica da fé contra a opressão, da esperança contra a intimidação, da promessa contra a mentira.
O segredo que Davi nos revela é que o tamanho do inimigo nunca foi o problema. O verdadeiro desafio sempre foi aonde colocamos nossa confiança. Quando olhamos apenas para a altura do gigante, o medo toma conta. Mas quando olhamos para a grandeza do nosso Deus, percebemos que nenhum Golias é invencível. É aqui que a narrativa se torna pessoal. Talvez o gigante que você enfrenta hoje seja invisível para os outros, mas é enorme para você. Talvez ninguém veja a batalha que acontece no seu coração, mas ela existe. E assim como Davi, você precisa decidir em quem confiar. Outro detalhe revelador é que Golias representa tudo aquilo que tenta apagar a voz de Deus em nossa vida. Ele não apenas afrontava Israel, afrontava o próprio Senhor. Assim também acontece conosco. Nossos gigantes tentam silenciar a fé, sufocar a oração, apagar a esperança. Mas a história de Davi é a prova viva de que a fé não precisa de grandes armas para vencer. Basta uma confiança firme no nome do Senhor. E se você parar para pensar, talvez perceba que muitas vezes já venceu gigantes sem perceber. Talvez o simples fato de estar de pé hoje seja a prova de que Deus já te deu vitórias contra Golias que pareciam intransponíveis. Cada dia em que você escolheu crer, mesmo quando parecia impossível, foi uma pedra lançada contra o inimigo. Cada lágrima transformada em oração foi uma funda usada no vale da batalha. Você já é, de certa forma, um Davi diante de Golias. O mistério revelado aqui é que os gigantes não aparecem para nos destruir, mas para revelar quem é o Deus que luta por nós. E o que parece impossível de vencer pode ser, na verdade, a porta para que você veja um milagre inédito em sua vida. Porque a cada Golias que se levanta, existe um Deus que já preparou a pedra certa para derrubá-lo. Agora chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada. A reflexão final sobre o destino da fé. A cena de Davi e Golias não é apenas uma lembrança histórica, mas um espelho espiritual que nos mostra como Deus age na vida daqueles que confiam nele. O improvável se tornou herói, o desprezado se tornou instrumento de vitória. O pequeno pastor foi revelado como futuro rei. Tudo isso nos ensina que a fé não apenas derruba gigantes, mas também abre caminhos para o destino que Deus já preparou. Quando Davi correu em direção a Golias, ele não estava apenas enfrentando um guerreiro. Ele estava atravessando uma porta espiritual para o propósito de sua vida. Aquela vitória o projetou diante de todo Israel, transformando sua história para sempre. O que parecia apenas um ato de coragem se revelou como um divisor de águas no cumprimento da promessa. E é isso que a fé faz. Nos leva a lugares onde jamais chegaríamos por nós mesmos. A cada gigante derrubado, damos um passo em direção ao futuro que Deus sonhou para nós. Mas há um mistério oculto que precisa ser revelado aqui. A vitória não é apenas sobre o inimigo externo, mas também sobre o inimigo interno. Quando Davi venceu Golias, ele venceu não apenas a afronta do filisteu, mas também o medo coletivo de um povo. Essa batalha mostrou que a fé não transforma apenas a vida de quem crê, mas pode mudar a história de todos ao redor. É por isso que o destino da fé vai muito além da nossa vitória pessoal. Ele gera esperança em gerações. E talvez seja exatamente isso que Deus queira te lembrar hoje. O gigante que você enfrenta não é apenas sobre você, é sobre o testemunho que sua vitória vai gerar. Quando você permanecer de pé, mesmo com recursos limitados, mesmo quando todos duvidarem, você estará mostrando ao mundo que o Deus vivo ainda escreve histórias de milagres. Sua fé pode ser a fagulha que reacende a chama da esperança em outros corações. O destino da fé é esse: transformar fraqueza em força, humilhação em honra, medo em vitória.
Davi não venceu porque era habilidoso demais, mas porque ousou confiar no Senhor dos Exércitos. E a mesma promessa está diante de você. Se um jovem pastor pôde derrubar o maior guerreiro da época com uma pedra, o que Deus pode fazer hoje, com a sua vida, se você escolher confiar nele? Essa não é apenas uma lembrança distante, é um convite vivo, porque cada um de nós terá que enfrentar seus Golias. Mas a boa notícia é que não enfrentamos sozinhos. A mesma mão que guiou a pedra de Davi é a mão que pode guiar os seus passos. A mesma fé que levantou um improvável para mudar uma nação é a fé que pode levantar você para mudar sua história. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou profundamente o seu coração. Isso significa que Deus queria falar com você hoje, e eu quero te convidar a dar um passo de fé junto comigo. Inscreva-se agora no canal e caminhe conosco nessa jornada, porque aqui nós mergulhamos juntos nos mistérios da palavra, descobrindo promessas ocultas e revelações que fortalecem a esperança e a fé. E eu quero que você faça algo simbólico. Escreva nos comentários: eu recebo, se essa palavra falou com você. Declare publicamente que você recebe essa vitória e que, assim como Davi, você também confia no Senhor dos Exércitos para derrubar os gigantes da sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, porque cada curtida faz essa mensagem alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir que os gigantes podem cair. E antes de ir, eu tenho um convite especial. O próximo vídeo já está na tela, e ele é a continuação dessa jornada de fé. Clique agora e descubra mais um mistério poderoso da Bíblia que pode transformar a sua forma de enxergar as batalhas espirituais. Não perca essa oportunidade de deixar Deus revelar ainda mais segredos ao seu coração.